Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional. Deixa o seu like aí pra mim, tá bom? Pra você não esquecer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se, é só você clicar nele pra você ser inscrito aqui no canal e acompanhar todos os vídeos que vão sair aqui, tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. Hoje eu quero falar com vocês basicamente sobre servir, ter um coração de servo, enfim, valorizar mesmo o fato da gente poder servir. E o significado de servir, né, o que o dicionário diz sobre servir, é ser útil a alguém ou a algo. O que eu quero trazer para nós hoje nesse devocional é sobre realmente a importância de servir, a oportunidade que nós temos de servir outras pessoas, enfim, e ao próprio Deus. A questão do servir, né, principalmente na igreja, ou até fora da igreja, e até tem umas pessoas que acham que a gente só serve na igreja, dentro, né, de um ambiente mesmo. E não, nós estamos servindo as pessoas, nós devemos servir as pessoas também fora da igreja, fora do local da igreja. Claro que ali dentro e fora, em todo e qualquer lugar que a gente estiver, nós podemos servir. E o que talvez você já ouviu, você até saiba, é que Jesus veio para servir. É a nossa maior fonte de inspiração, assim, se você acha que você não precisa servir, que outras pessoas só que precisam te servir, você está errado, né? Eu estou errada se a gente tem esse pensamento. E Jesus é o nosso maior exemplo mesmo, né? Você pode perceber na Bíblia que Jesus ele vai falar o que nós devemos fazer, qual deve ser a nossa conduta enquanto nós estivermos aqui na Terra. E ele mesmo é o próprio exemplo de tudo aquilo que ele diz para nós fazermos. Às vezes as pessoas falam que você deve fazer tal coisa, mas a própria pessoa não faz. E isso é muito ruim, porque a pessoa, ela não dá o exemplo, né? Ela só quer que você faça aquilo que ela diz pra você fazer, mas não dá o próprio exemplo com a própria vida dela. Mas Jesus era diferente. Aquilo que ele nos falou pra fazer, aquilo que ele nos pediu pra obedecer, ele mesmo fez. Ele mesmo serviu outras pessoas. Ele mesmo era obediente a Deus. Então, tudo que Jesus fala na sua palavra, ele nos dá um bom exemplo. Ele fazendo, e a gente pode fazer o que ele nos ensinou com a própria vida. Eu imagino que Jesus, ele servia, sabe? Ele andava com as pessoas ali, ele estava servindo o tempo inteiro. E a questão de servir também, claro, né? Às vezes a gente só enxerga o servir ou a pessoa que serve, aquela pessoa que é grande. Mas não, às vezes em pequenas coisas, como por exemplo, fazer uma comida para sua família, enfim, organizar a casa, lavar uma roupa, varrer o chão da igreja, passar um pano, servir uma água para alguém, isso é servir também. Não é simplesmente você estar em cargos altos que você tem que servir. Pessoas que pensam exatamente assim. Só que o que acontece? Se nós não formos servos no pouco, que Jesus ele não olha dessa forma, né? Como se isso que eu disse aqui anteriormente é pouco. Não. Mas às vezes para as pessoas, humanamente falando, é algo simples. Mas que a gente não faz. Por ser algo simples, é algo que deveria ser natural da gente fazer, né? Que a gente deveria realmente ter esse coração de servir nesse sentido também, das pequenas coisas. Para se a gente chegar nas grandes, a gente conseguir já ter essa qualidade, já ter esse coração de servo. Não simplesmente querer que outras pessoas nos sirvam. Claro que isso vai ser uma consequência, se a pessoa ela também tem esse coração, ela vai te servir. Ter um coração de servo é estar disponível para a obra também. Então ali na igreja, no culto, você consegue servir as pessoas, né? E servindo as pessoas, você está servindo a Cristo. Então, fazendo qualquer coisa que você esteja fazendo, se você vai pregar, você está servindo a Deus, você está servindo outras pessoas. Você está trabalhando ali, seja em qual lugar que seja na sala das crianças, você está servindo aquelas crianças, você está servindo os pais, você está servindo a Cristo. Se você na sua empresa, você ajuda alguém, você também está servindo aquela pessoa de igual forma, seja pegando um copo de água, seja ajudando aquela pessoa naquela tarefa, você está servindo. E, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós servimos a Cristo. Consequentemente, tudo que nós fazemos é para Cristo. Então, nós fazemos como para o Senhor. E, consequentemente, claro, nós vamos fazer para as outras pessoas. Mas sabendo que, em primeiro lugar, aquela pessoa que está vendo tudo que nós estamos fazendo e a intenção do nosso coração em servir
é o próprio Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 10, nos versículos 43 ao 45, vai dizer algo sobre a questão do servo. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o vosso ministro. Ou em outras versões, servo, né? E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque até mesmo o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui fala a questão, e aqui está o próprio exemplo, que fala que Jesus não veio para ser servido, mas para nos servir. Ele nos serviu com a própria vida. Nós precisamos entender o valor do servir. Porque, como eu disse, às vezes a gente acha que a gente só precisa ser servido pelas outras pessoas. E o servir também não é você servir para receber algo em troca. Porque nem sempre nós vamos servir e as pessoas vão nos retribuir, seja em qual área você estiver, seja na sua empresa, seja, enfim, na sua casa. Mas nós precisamos entender aquilo que eu disse anteriormente, que em primeiro lugar nós servimos a Cristo. Então, como eu disse e comentei com vocês, é que Jesus, ele sempre nos dá o bom exemplo com a própria vida dele. Ele pregou com a própria vida. Ele não disse, faça isso, mas ele mesmo não fez. Ele não disse, ame as pessoas e ele não amou. Ele não disse, ame os seus inimigos e ore por eles e ele não fez a mesma coisa. Não, pelo contrário. Ele nos mostrou com a própria vida dele como nós deveríamos seguir, como nós deveríamos ser. Como o nosso coração deveria ser um coração de servo, porque o próprio coração dele foi um coração de servo. Então aqui eu até anotei exatamente isso, que nós temos um exemplo a seguir, que foi Jesus. Ele foi e é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Então todas as vezes que você estiver achando que é difícil demais servir, que você não está vendo o valor no servir, você se lembra que Jesus serviu, que Jesus veio para servir, como nós lemos aqui. E entenda que, sabe, você pode ver valor nisso, por mais que você não seja recompensado pelas pessoas. Precisamos ter essa conduta de servo, porque o próprio Jesus foi. O segundo ponto é que nós fomos capacitados por ele para servir. Então, às vezes, a gente também acha que a gente não é capacitado mesmo, que a gente não é apto, vamos dizer assim, para servir. E porque às vezes a gente está olhando o servir como algo muito pesado. Seja em qual ambiente você estiver servindo, às vezes nós servimos com peso. Mas isso não deve ser um peso para nós. E às vezes a gente leva o fato de servir como um peso porque nós estamos fazendo primeiramente para as pessoas, ou para sermos reconhecidos pelas pessoas, ou para agradar as pessoas simplesmente. E aí realmente é que mora o perigo, porque o nosso coração ele está no lugar errado. A nossa maneira, a nossa conduta para servir está sendo errada, se o nosso servir está sendo penoso. Então talvez a gente precise rever essa questão do servir e lembrar que nós somos e sempre seremos capacitados é por ele. É pela graça, não é simplesmente pela nossa vontade. O terceiro ponto é que nós prestaremos contas a ele nessa questão do servir. Às vezes, o fato da gente, como eu falei, servir tem estado pesado. Nós temos feito para homens e para mostrar para as pessoas o que nós temos feito e o tanto que nós temos feito. Mas não é o tanto que você faz. Se você faz várias coisas realmente com o coração de servo e querendo agradar a Deus, e não é querendo abraçar o mundo, mas realmente tendo a consciência do que é ser um servo, tudo bem. Mas não faça isso simplesmente para alcançar algum mérito. E nem faça isso para ser aceito por Deus, porque nós não somos aceitos por Deus pelo tanto de coisa que nós fazemos. Nós servimos realmente porque nós já entendemos que nós fomos aceitos por Deus. Então isso também se torna algo mais leve. E entender que nós prestaremos contas é para Ele em relação ao nosso coração, de servir ou não. E o outro ponto é justamente esse, que nós seremos recompensados por ele, não é pelas pessoas. Como eu disse, às vezes as pessoas elas não vão reconhecer, elas não vão enxergar o seu valor ali em servir, não enxergar o seu trabalho, mas Deus ele nos recompensa e nada consegue pagar isso, Nada consegue chegar aquilo que Deus pode nos dar. Não falo só em questões materiais, sabe? Porque Ele pode nos dar. Mas em questões espirituais mesmo, sabe? Entender que se nós estamos agradando o coração de Deus, nós estamos obedecendo a Deus, é o que importa.
não é o que as outras pessoas acham nesse sentido, sabe? Às vezes hoje nós precisamos enxergar mais o valor que tem em servir outras pessoas. Em qualquer ambiente que você estiver, você tem a oportunidade de servir a Deus. Até anotei uma frase que fala assim, que quando temos um coração de servo, toda oportunidade de servir se torna uma bênção. Então, toda oportunidade você vê como uma forma de servir. Como eu falei, às vezes as pessoas olham para alguém, né, ou algum cargo na igreja, ou que seja fora da igreja e falam, aquela pessoa ali, ela é muito grande, assim, sabe? Mas aquela pessoa ali, ela precisa ter um coração de servo. E às vezes aquela pessoa que, sabe, que tá ali na frente da igreja, ou em outras áreas, ou em uma empresa, ou um patrão, que seja, é a pessoa que mais serve, ou é a pessoa que mais deveria servir. Porque quando nós entendemos de fato, como eu disse, o valor que é o servir, nós não fazemos isso com peso no coração, ou, sabe, ou fazemos simplesmente para mostrar serviço para outras pessoas. Mas nós entendemos que nós temos um bom exemplo. Jesus foi a pessoa que mais serviu, sabe? Era a pessoa que, né, quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, deveria ser servido, deveria ser mais servido. Mas não, ele veio para servir e não para ser servido. Então, por que nós queremos somente que as pessoas nos sirvam e nós não fazemos ao contrário também? Então, algo para a gente refletir hoje é, no que hoje você pode servir as pessoas que estão ao seu redor? Como você pode servir essas pessoas? Quando você dá um conselho, quando você fica perto da pessoa, quando você passa tempo com a pessoa, você está servindo ela de alguma forma. Quando na sua profissão você usa ela para poder ajudar outras pessoas, você também está servindo. Então existem várias formas de servir. Seja dentro da igreja ou fora, nós servimos a Deus, dentro da igreja e fora da igreja. Hoje, comece a pensar e a perceber na sua vida o que você pode fazer para começar a servir mais as pessoas, para servir mais a Deus, né? Consequentemente, como eu disse. Então hoje comece a perceber, porque eu tenho certeza que tem coisas assim que talvez você achava que era tão bobas assim, mas que é uma forma de serviço, é uma forma de você demonstrar, é uma forma de você servir também. Quanto mais nós servimos, quanto mais nós entendemos a importância do servir, nós nos tornamos menos ingratos. Porque não tem a ver com a gente e no que a gente pode receber, mas tem a ver com Jesus e o que a gente está fazendo por Ele, para Ele e para as pessoas. Quanto mais eu e você servimos, nós somos mais parecidos com Jesus. E o nosso coração, ele se torna ainda mais um coração de servo. E começa a ser ainda mais leve para a gente servir em toda e qualquer oportunidade que nós estivermos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse devocional. Se você gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. Seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa, sobre o que você já refletiu sobre esse assunto e o que esse vídeo fez você voltar a pensar, talvez, sobre esse assunto. Tá bom? E eu te espero num próximo devocional. Tchau!